todos muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? Que bom podemos estar aqui, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso bonito para ela e fala assim: que bom podermos estar aqui, amém? Aleluia! Meu coração se alegra sempre que nós nos reunimos para juntos, falar das coisas do Senhor, seja na célula, seja nos cultos da congregação, seja nesse momento de ser ministerial. Para mim, de fato, é sempre uma alegria, amém? Vamos orar ao Senhor para falar conosco? Quero compartilhar uma palavra que eu creio que vai ser bênção na sua vida, amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, que bom nós poder estar aqui nesta noite, Pai. É bom estarmos aqui, Senhor. Quando reconhecemos a Tua presença em um lugar, é bom estar nesse lugar. Quando reconhecemos a Tua presença, Senhor, na vida de pessoas, é bom estar com essas pessoas. E nós estamos hoje com pessoas e em um lugar onde nós podemos reconhecer a Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, pastores, evangelistas, obreiros, líderes, servos, irmãos, amigos, companheiros. Senhor, obrigado, Pai. Como é bom juntos estarmos aqui diante do Senhor para cultuar ao Senhor, Pai. Senhor meu Deus, a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, e nós queremos ser iluminados pela Tua palavra neste dia, Senhor, nesta noite, aqui neste lugar, Pai, mais uma vez. Senhor, ilumina a nossa mente, ilumina os nossos pensamentos, ilumina os nossos sentimentos. A Tua palavra é viva e eficaz, ela é como uma espada afiada dos dois lados, e ela penetra, Senhor, no mais profundo do nosso ser, nos ajudando a discernir os pensamentos, as intenções, a identificar sofismas, os paradigmas errados, identificar as fortalezas, os enganos e as mentiras nas quais nós ainda cremos, Senhor. Senhor, meu Deus, por isso, Senhor, que a Tua palavra venha mais uma vez ter esse efeito em nossas vidas, Senhor. Dá-nos ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito tem para nós nesta noite. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Dê mais umas fortes salvas de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Vamos então à palavra do Senhor. Meus irmãos, como o pastor Fábio falou, tenho que me acostumar agora a chamar de pastor Fábio, está difícil ainda. Né? A Vanessa chama de Eva, né? Porque é evangelista. Agora eu falo pastora Eva. Glória a Deus. Quinta-feira estive ministrando ali em Mandirituba. Foi um tempo gratificante, né? E o Senhor me deu uma mensagem lá que eu quero compartilhar com vocês hoje também. Amém? Creio que vai ser uma mensagem assim que vai nos ajudar. Nós que estamos envolvidos com o ministério da igreja, não é? Eu estava orando ontem em função do que iria pregar hoje. O Espírito Santo deixou muito claro dentro do meu coração essa mensagem que Ele me deu lá na quinta-feira à tarde. O Fábio me convidou para pregar em Mandirituba e falou assim, qual o tema que eu coloco? Eu falei, filho, não sei, porque eu não sabia mesmo. Não sei qual o tema que eu vou pregar, né? Eu falei, vai vendo, durante os dias vão passando, se Deus falar comigo, né? Eu digo qual o tema, né? Eu gosto de pregar com tema. E
fui para lá à tarde e sabia que Deus ia me dar alguma coisa, né? Eu estava orando, estava conectado com o Senhor, na expectativa da direção que Ele ia me dar, né? E veio essa palavra aqui, que eu creio que deve ter sido uma bênção lá para os irmãos e vai ser uma bênção para cada um de nós. Principalmente nós que estamos envolvidos, né, nos detalhes, nos meandros, né, de tudo aquilo que acontece na congregação. Amém? Então, eu quero falar hoje sobre manter o bom ânimo com a congregação. O Senhor ele tem falado assim comigo nesses últimos dias, bastante sobre manter o bom ânimo, ter o bom ânimo, não perder o bom ânimo, não é? E ele me trouxe alguns discernimentos assim, que eu entendo que vão ser muito valiosos para a gente, amém? Então, em João 16, 33, na Almeida Revista Atualizada, não é o famoso texto do tem de bom ânimo, não é? Eu venci o mundo. Nós temos que vencer o mundo dentro de nós para conseguirmos manter o bom ânimo, né? João 16, 33 fala assim, então, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, não é? Todos nós aqui já passamos pela experiência de viver algum tipo de desânimo, né? E todos nós também passamos por experiências de verem pessoas, né? Esse tempo que nós vivemos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Das atividades da congregação. Acho que todos nós aqui, olhando assim para as carinhas, ninguém é tão novo na igreja, todos nós já vimos pessoas desanimarem com a igreja, já vimos pessoas animarem com o ministério, desanimarem com as coisas que acontecem na congregação e acabarem se afastando da igreja, se afastando da congregação, se afastando do plano de Deus, né, e vivendo, né, uma vida longe das promessas que Deus tem para a gente, não é? E isso é triste, né? Não sei o que você pensa disso, mas quando eu vejo pessoas como vocês, com potencial, né? Quantos como vocês que já não estão mais aqui como vocês, ou não é verdade? Não é? Então, pessoas assim que, né, que a gente olha e se alegra. Quem que já se alegrou no coração com pessoas que já não estão mais com a gente aqui? Né? Ver o potencial, ver, né, tudo, né, aquilo que elas podem ser no Senhor, não é? Nós, acima de tudo, né, nós temos que ser no Senhor, né? Tem aqueles materiais, né, que o construtor constrói, né, o feno, palha, madeira, ouro, pedra preciosa, né? Eu classifico assim, ó, quando o foco de um líder é o que você dá, ele está construído na sua vida com palha, com feno. Quando o foco de um líder na sua vida é o que você faz, ele está construindo com madeira. Mas quando o foco de um líder na sua vida é quem você deve se tornar em Cristo, então ele está construindo na sua vida com ouro, prata e pedras preciosas, né? Esse é um material que o fogo não vai queimar, não é? E o fogo são vocês, não é verdade? Não é? Quer dizer, o fogo não, o material é vocês, a construção é vocês. Então, né, é vocês que queimam, não é verdade? Todos nós vamos passar pelo fogo, mas aquilo que está sendo construído na nossa vida não deve ser queimado, né? Então nós criamos expectativas, né, do que a pessoa vai ser, do que a pessoa vai se tornar. Ontem, quinta-feira, quando eu fui pregar em Mandirituba, né, depois que eu dei a posse do Fábio e da Vanessa lá, foi o primeiro dia que eu fui, né? Então vi eles na dinâmica lá, na dinâmica já pastoral deles, não é? E me veio assim na memória o pastor Dejair. Aí eu pensei assim, rapaz, o pastor Dejair ia gostar de ver o Fábio assim, não é? Não é simplesmente o que ele deu, não simplesmente o que ele fez, mas acima de tudo o homem que ele se tornou e que ele ainda se tornará, não é verdade? Isso é precioso, porque o que a gente dá vai embora rápido, o que a gente faz, não é? Não dura muito, mas quem nós nos tornamos fica para a história, não é verdade? Não é?
Isso fica para a história. Então nós temos essa expectativa, mas daqui a pouco, em função de frustração, em função de decepções, as pessoas desanimam, e aquela caminhada maravilhosa, sabe, que nós, pela experiência ministerial que temos, conseguimos assim, né, ter uma previsão, não premonição, mas uma previsão, né, aquilo se frustra, e nós vemos essas pessoas se frustrando. Você está me entendendo? E tem pessoas que elas ficam feridas com a igreja, e elas entendem assim, às vezes, que igreja é como se fosse um mal necessário. Eu quero Deus, eu quero uma vida abençoada, mas eu sei que eu não vou ter isso sem estar em comunhão com os irmãos, sem fazer parte do corpo de Cristo. Então, a igreja, muitas vezes, se torna um mal necessário, e chega a pessoa que chega a dizer que igreja que igreja é ruim. Quantas vezes a gente escuta pessoas falando assim, na igreja é pior do que no mundo, porque na igreja não sei o quê. Alguém já viu alguém falar isso? Não é? São pessoas frustradas, decepcionadas com experiências que elas passaram nas congregações aonde elas congregam, não é? E isso é terrível. E por que isso é terrível? Por que isso é tão mal, né? Porque a igreja, ela é a primeira grande bênção que Deus dá para a gente, e que através desta bênção, o Senhor nos dá todas as outras bênçãos. Eu gosto de classificar a igreja, né? Quando eu olho para a igreja como uma bênção, eu gosto de chamar ela que a igreja, ela é a mãe de todas as bênçãos. Ela é o meio pelo qual o Senhor gera as bênçãos dele na nossa vida, não é? Então, claro que o casamento é uma grande bênção, a esposa, o marido, os filhos, tudo é uma grande bênção, mas, né, eu não sei você, tudo que eu tenho hoje, Deus me deu através da igreja. Você está entendendo? Até o tipo de pai que eu sou, o tipo de marido que eu sou, a esposa que eu tenho, Deus me deu aonde? No contexto da igreja. O Senhor me abençoou, não é? Poderosamente, e sinceramente, eu não consigo ver qual bênção que Deus me deu, que não foi através da igreja, até porque meu pai e a mãe também se conheceram na igreja, então, né? Eu nasci porque eles se conheceram na igreja, né? Então, e quando eu vejo as pessoas se frustrando com a igreja, com a congregação, e às vezes tem pessoas que teologicamente elas querem separar a sua comunidade de fé do corpo místico de Jesus, mas não dá, não é? Não dá. A igreja local, a congregação, ela é a esperança do mundo, gente. Porque como que a igreja mística do Senhor, o corpo universal de Cristo, se manifesta na nossa vida? Através de uma congregação. Tem gente que fala assim, a igreja é boa, mas a congregação é ruim, não é? E isso vai limitando, então, tudo aquilo que Deus vai fazer na vida dela. Então, são pessoas que às vezes estão servindo, estão se dedicando, estão se esforçando, mas não estão vivendo as grandes bênçãos que Deus tem para elas, porque a igreja é o meio pelo qual o Senhor derrama essas grandes bênçãos na vida da gente, não é? Agora, por que as pessoas se frustram? Será que o que leva uma pessoa à frustração, à decepção, e daí sim o desânimo, por causa dos problemas que tem na igreja? Não é? O que gera a frustração na gente, né? Quando nós temos uma expectativa, e aquela expectativa, ela não é suprida. Né? Nós esperamos algo, né? Por exemplo, quando você vai se encontrar com alguém, você marca o horário com essa pessoa fura com você, como é que você fica? Aborrecido, chateado, não é? Se você é que nem eu, daqui a pouco você já está irritado com a pessoa, daqui a pouco você já está se sentindo rejeitado, daqui a pouco você já está triste, né? E é um monte de sentimento, né? São fases, né? Até que você, vou perdoar, não é verdade?
Então, porque aquilo que a gente esperava não foi cumprido, né? Não aconteceu. E eu percebo que muitas pessoas, elas se frustram com a igreja, porque elas esperam não encontrar na igreja os problemas, as situações difíceis que elas encontram, não é? E não é incomum nós vemos pessoas dizendo assim, mas na igreja isso não devia acontecer, não é? Quantas vezes já fui aconselhar as pessoas assim, né? Mas meu irmão, isso acontece, as pessoas fazem isso. Tudo bem, pastor, no mundo eu até entendo, mas na igreja isso não poderia acontecer. Isso mostra que as pessoas elas são mais misericordiosas e são mais benevolentes com o mundo do que com a própria igreja. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas colocam uma expectativa. Não, na igreja não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, não vai acontecer aquilo outro. Mas a verdade é que o texto que lemos aqui diz que no mundo nós teremos aflições. Não é verdade? E essa palavra mundo aqui, né, na tradução da Bíblia Viva, tem aí a Bíblia Viva? Se não tem, ressuscita ela e aviva essa Bíblia, para ela ficar viva, né? Em vez de usar mundo aqui, né, porque quando nós pensamos mundo, né, nós pensamos assim, uma pessoa mundana, algo mundano, está no mundo, é mundano, não é verdade? Quando a pessoa peca, o que a gente diz? Essa pessoa está no mundo, quer dizer, mas estar no mundo é uma condição né, que nos obriga a pecar? Não, porque na verdade todos nós estamos no mundo. Na Bíblia Viva, mas não é. Na Bíblia Viva fala assim, eu falei tudo isso para que tenham paz no coração e na alma. Aqui na terra, vocês terão muitos sofrimentos e tristezas. Então, essa tradução, ela facilita um pouco melhor o nosso entendimento, não é? Ele não está falando assim desse contexto maligno, onde que o mundo jaz do maligno, né? A cultura, o império das trevas, né? Os valores do império das trevas que conduzem as sociedades. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. O império das trevas é injustiça, conflito e tristeza. E nós vivemos num mundo de injustiça, vivemos num mundo de muitos e muitos conflitos, e não é, a gente tem que fazer uma força para ficar alegre nessa terra, né? Tem até um ditado que diz que a alegria de pobre dura pouco, né? Então, mas não é essa questão desse contexto, mas assim, aqui na terra, nesse local geográfico, nessa terra, no globo terrestre. Então, o Senhor está dizendo que quem está na terra, não importa a condição que vai ter, Ele está falando isso para a igreja, não é? Nós teremos aflições. Ou como diz na tradução da Bíblia Viva, aqui na terra nós teremos muitos sofrimentos e muitas tristezas. Então isso quer dizer que vão acontecer coisas em qualquer aspecto da nossa vida aqui na terra que vão gerar na nossa vida muito sofrimento e muita tristeza. Você está me entendendo? E a igreja, até que ela seja arrebatada, ela está onde? Na terra. Está onde? Na terra. No mundo. Não é? Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Nós não somos mais dessa terra, nós somos do reino do céu. Essa terra vai ser destruída, virá uma nova terra. Nós somos da nova terra, não é verdade? Quem aqui é da nova terra? Hein? Né? A sua nacionalidade é a nova terra, reino dos céus, e a sua naturalidade é a nova Jerusalém, que vai descer gloriosa do céu. Amém? Aleluia? Então, na terra nós vamos ter aflições, não é? Só que muitas pessoas acham que a igreja ela está imune
a esses problemas que tem na terra, que vão gerar em nós muito sofrimento e muita tristeza. Até porque, vamos falar a verdade, esse texto aqui, essa mensagem, Jesus está dizendo para quem? Para os não crentes? Para os novos convertidos da igreja? Para quem que ele falou essas coisas? Para quem? Para quem? Para nós quem? Não, para quem que ele falou nesse momento aqui essas coisas? Hã? Para os apóstolos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Quem mais vai passar por situações que vão gerar sofrimento e tristeza na igreja somos nós. Então, quanto mais envolvido, olha aqui para mim, quanto mais envolvido você tiver na obra de Deus com a igreja, mais você vai enfrentar situações que vão gerar em você muito sofrimento e muita tristeza, aflição. Fala assim, aflição. Aflição. Mas mesmo em meio dessa condição, dessa situação, o Senhor nos dá um mandamento. Ter bom ânimo é um pedido que Ele faz para a gente. É um conselho que Ele dá para a gente, ó, se possível, se der, se você conseguir, sabe? Tenha bom ânimo. É isso ou não? Não. Isso aqui é imperativo, não é? Tende bom ânimo. Tenham bom ânimo. Por que dá para ter bom ânimo? Porque Ele venceu o mundo, não é verdade? Né? E se Ele venceu o mundo, a graça que Ele conquistou com essa vitória sobre o mundo na cruz, nos dá a força para que nós consigamos superar todas essas situações e todos esses sentimentos que, de fato, se nós não soubermos administrá-los, porque nós vamos sofrer, nós vamos sentir tristezas, e se nós não soubermos administrar esses sentimentos, nós vamos desanimar. Então a grande questão aqui não é o problema, não é? Até porque ele diz que é mister que venham os escândalos. Quer dizer, eles vão, vêm. Não é verdade? Vai ter problema. E não é qualquer problema não, ele diz que vai ter escândalo, né? Aquele por meio do qual veio o escândalo, tudo bem, né? Ele vai ter um problema, é ele o Senhor. A gente tem que ter misericórdia dessa pessoa, não é verdade? Né? Eu tenho... Geralmente, quando eu vejo que uma pessoa está indo por um caminho de escândalo, eu uso o princípio do buraco. Quem conhece o princípio do buraco aí? Qual é o princípio do buraco? Qual é a lei do buraco, pastor Beto? Quando estiver dentro de um, pare de cavar. Que eu estou vendo que essa pessoa, ela está indo por um caminho que ela vai gerar um escândalo. Rapaz, e o conselho do próprio Jesus para essa pessoa é pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e jogar no mar. Tipo assim, ó, se esconde. Você sai, né? O negócio é complicado. Mas ele diz que vai vir uns escândalos. Ele também alerta que tem pessoas que vão se escandalizar. Mas a pergunta que você tem que responder para você mesmo: você quer ser uma pessoa que se escandaliza? Você quer ser uma pessoa que vai cair na armadilha dos escândalos? Porque eles vão acontecer. Eles vão acontecer. É impossível não acontecer. Na segunda oração mais famosa de Jesus, que eu entendo como a mais importante, uma oração sacerdotal, em João 17,15, coloca aí na NTLH para nós, por favor. Ele fala assim, ó: não peço que os tires do mundo. Então, Jesus está orando por nós, mas Ele não está pedindo para Deus tirar a gente da condição aonde nós vamos passar por sofrimentos e por tristezas, onde nós vamos passar por aflição.
Mas ele está pedindo para o Senhor nos livrar do maligno. De quem? Coloca na meio da revista e corrigida aí, por favor. Ou atualizada. Aqui fala os guarde do mal. Tem gente que pega esse mal aqui e pensa assim, o Senhor, Ele vai me livrar das coisas más. E o mal não vai chegar até mim, os problemas, as situações difíceis, não é? Mas a pessoa está tendo uma interpretação errada, porque é verdade, esse mal aqui está falando de uma pessoa. Coloca ali de novo, na outra tradução. Ó, fala o quê? Maligno. Quem é esse cara aqui? Satanás e seus demônios. Na Bíblia Viva, fala assim, ó, não estou pedindo o Senhor que os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde livres do poder de Satanás. Não é? Então existem situações que são situações circunstanciais da vida, são pessoas que às vezes, né, nos chateiam, mas não é o diabo, não é quem? Não é o diabo. Você está me entendendo? Só que às vezes, por causa dessa oração aqui e outras tantas, nós criamos expectativa, não, que não pode. Meu irmão, você não está pedindo para livrar a gente dos problemas, das aflições. Ele diz que vai ter aflição. Ele está pedindo para livrar a gente de quem? Do maligno. Tem NVT aí? Se tem NVT, coloque aqui, por favor. Vamos ver como é que diz na NVT. Só por curiosidade. Aleluia. Ó, do maligno também, né? O interessante é que, então, essa palavra quer dizer, de fato, a pessoa de Satanás, o poder dele e os demônios que agem. Então, tipo assim, demônio não pode estar perturbando a gente, não é verdade? Demônio não. Mas, não é? Aqueles que parecem um demônio, às vezes, vêm perturbar a gente. É tipo Pedro, né? Pedro é uma bênção, mas naquela hora o cara virou um Satanás, não é verdade? Virou adversário, ele se opôs, em vez de ajudar, atrapalhou, em vez de ajuntar, espalhou. É ou não é verdade? Não é? Então, agora a grande questão não são os problemas, né? As pessoas falam, eu estou desanimado porque na igreja está acontecendo isso e aquilo, aquele outro. Mas já diz, né, um ditado de sabedoria popular aí, que o problema não é o problema. Se o problema não é o problema, qual então que é o problema? O que é o problema? O problema é aquilo que de fato nos afeta. O problema é aquilo que de fato nos prejudica. O problema é aquilo que de fato nos atrapalha. O problema é aquilo que de fato nos impede de avançar. Mas se esse ditado da sabedoria popular é verdadeiro, e eu acredito que é, se o problema não é o problema, qual é o problema? Qual é o problema? O problema é não agir com sabedoria diante dos problemas. E o que é agir com sabedoria diante dos problemas? É saber administrar na sua vida os sofrimentos e as tristezas. É saber administrar na sua vida as aflições, os sentimentos, as coisas que você não gosta, as coisas que você não concorda, as coisas que estão erradas, os pecados, as injustiças e todas as outras coisas que nós, principalmente nós, que vivemos nos bastidores da congregação, nós vamos passar, nós vamos sofrer. Entendeu? Tem coisa que a gente só conta para os irmãos depois que eles aceitaram o chamado. A gente não se contar antes. Pô, missionário, não sabe. Pois é, filho, aqui. Você está me entendendo? Não é? É mais ou menos que nem casamento, né, meu irmão? Né? Jesus contou uma coisa para os discípulos deles casavam, então é melhor que o homem não case, né?
Aí ele falou assim, tem gente que aguenta essa bronca aí, né? Tem eunuco que nasce eunuco, tem eunuco que os homens fazem dele eunuco, e tem pessoas que elas mesmo se fazem eunuco pelo reino do céu, às vezes decidem não casar para servir o Senhor, não é? Então, mas quantas vezes a gente fica ali, né, nas mazelas da nossa vida familiar, Jesus, né? Mas mesmo assim vale a pena, mesmo assim é bom, não é verdade? É tão bom que você vê a pessoa, separa o problema do casamento e já quer casar de novo. Entendeu? É porque, gente, no mundo a gente vai ter problema casado, solteiro, rico, pobre, com carro, sem carro, com dinheiro, sem dinheiro, com dívida, sem dívida. No mundo nós teremos aflição. Aí o cara está casado, né, se desanima com as aflições de um homem casado e se divorcia. Aí fica lá solteiro um tempo, desanima com as aflições da vida de solteiro, vai lá em casa de novo. Você está me entendendo? Aí vem de novo, fica o crente samaritano. Né? Você está entendendo? Meu Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder, né? Misericórdia. Então no mundo a gente vai ter aflição. Mas o problema não são os problemas. O problema é como nós administramos os sentimentos que esses problemas geram na vida da gente. Você está me entendendo? Essa, meus irmãos, é a grande questão. Então, nós precisamos aprender a lidar biblicamente com os nossos sentimentos. Essa é a grande questão. Pô, a gente vai ter aflição. Nós vamos passar por situações que vão gerar em nós sofrimento, tristeza, angústia, ansiedade, aflição e todos os sentimentos dessa natureza aí. E nós precisamos aprender a lidar com eles. Você está me entendendo? Porque, olha só, nós temos uma capacidade de acreditar em umas coisas assim que não tem lógica, gente. Então, por exemplo, a gente muitas vezes acha que as pessoas que conseguem prevalecer é que elas sentem menos. Não, meu irmão. Todo mundo sente. A questão é como nós lidamos. Tem pessoas que, de fato, elas não têm sentimento? Tem. Entendeu? Mas isso é uma doença psíquica, chamada de psicopatia. Tem pessoas que são psicopatas mesmo. Entendeu? Tem pessoas que são psicopatas. Mas mesmo Deus, até Deus pode, somente Deus consegue avivar a alma de um psicopata. Né? Esses dias eu vi um vídeo na internet de um psicopata que foi preso nos Estados Unidos, e o cara matou não sei quantas pessoas, e no dia do julgamento lá, o júri popular, né? Então os familiares, os pais xingando e dizendo, aí chegou um senhorzão lá, meio gordinho, com uma barba branca, não sei se alguém viu esse vídeo na internet aí, né? Cara, e ele falou assim, rapaz, tu gerou uma dificuldade na minha vida, porque eu vou ter que fazer um negócio aqui que é muito difícil para mim, mas eu não me lembro exatamente do que ele falou, mas é um mandamento. Ele disse, eu te perdoo. Esse cara chorou, cara. Cara, fazer um psicopata chorar, meu irmão, é milagre. É poder de Deus, cara. Você está me entendendo? Mas eu acho que não tem entre nós psicopatas. Então, nós sentimos. Nós nos entristecemos, nós nos aborrecemos, nós, em geral, sofremos e nos entristecemos. Nós passamos por aflições. Então, a questão não é aqui ser menos emotivo ou mais emotivo. Sim, a gente pode ser mais introvertido e mais extrovertido, nós podemos demonstrar mais as emoções ou demonstrar menos elas, mas a verdade é que nós sentimos. A questão, então, não é sentir ou não sentir, porque todo mundo sente. A questão é saber lidar biblicamente com aquilo que nós sentimos. Por quê? Porque cada sentimento que nós temos é um indicador
de uma ação que o Senhor quer que a gente tenha. Você tem que começar a interpretar os seus sentimentos como um indicador. O que são os sentimentos? É um recado da nossa alma para o nosso espírito que ele precisa agir. É um recado da nossa alma para o nosso espírito que ele precisa agir. A gente podia fazer uma analogia assim que a nossa alma é a pele do nosso espírito, né? A pele é um órgão sensorial poderoso, não é verdade? Nós sentimos frio, nós sentimos calor, né? Cara, imagina nós sem a função da pele, cara. Já pensou? Sentimos o vento, sentimos a umidade, sentimos se está muito seco. Você tem essas sensações assim? Não é? Eu que não tenho cabelo sinto a chuva mais fácil do que vocês, não é? Meu irmão, eu saí em garoa, dia de frio assim, rapidinho, um desconforto que eu sinto na minha cabeça, meu irmão, nossa Deus. Por quê? A pele está mais exposta. Você está entendendo? Então nós precisamos interpretar o que de fato são os sentimentos, não é? Tem pessoa que classifica o sentimento como pejorativo. Rapaz, eu não queria ter. Eu quero viver uma condição que eu não sinta tristeza, que eu não sofra. Filho, impossível. Não é? É você querer arrancar a sua alma dentro de você. Entendeu? Mesmo se desse, isso é impossível, mas se desse para fazer, você não aguentar o sofrimento, faz um teste e tenta arrancar um pedaço da sua pele para você ver. Vê se você dá conta do recado. Rapaz, não dá, meu irmão, né? Então nós temos que aprender a identificar corretamente, né, esses sentimentos como um indicador, como uma mensagem da nossa alma para o nosso espírito. Agora, qual é o problema? Não é? Se a pessoa, então, não tem um discernimento espiritual, não tem uma sensibilidade espiritual, não tem uma maturidade espiritual, essa mensagem, ela vai e fica sem resposta. É tipo assim a gente em grupo de zap. Sabe como é que é? Manda mensagem, um monte de gente lê, ninguém responde. Não é? Está lá, a gente sabe que está lá, mas ninguém, não é, dá nem um oi para a gente. Você está me entendendo? Irmãos, aquela coisa toda. Aí a gente tem que mandar mensagem, não sei se é só comigo que acontece, com você também acontece, tem que mandar mensagem no privado da pessoa, para ver se... Ô fulano, tu leu lá, ouvi. Né? Quando é áudio, ó, tu viu, tu escutou, entendeu? Dá para te responder isso só para... Né? Então, quando a gente não tem quando o nosso espírito não está pronto, quando nós não treinamos o nosso espírito para ter a reação correta a esses sentimentos, nós temos então um desgoverno espiritual sobre aquilo que a gente está sentindo. Não tem quem governe os sentimentos, não é? Então, se eu tenho uma vida espiritual equilibrada, madura, discernimento, né, eu entendo aquele sentimento como uma mensagem da minha alma para o meu espírito, e eu preciso então projetar, planejar uma ação espiritual com relação àquele recado, né? Então, cada tipo de sentimento, ele passa um tipo de mensagem para a gente. Nós vamos ver isso na Bíblia. Na Bíblia tem todos os sentimentos que você pode imaginar. A gente não vai ver todos aqui, mas eu vou te ensinar a ver isso hoje. Você, a partir de hoje, pode começar a ler a Bíblia com esses olhos. Amém? E discernir o que você tem que fazer. Glória a Deus por isso? Então diz aleluia enquanto eu tomo água. Vamos lá. Vamos dar alguns exemplos, então. Sofrimento e aflição. Então, se você está numa situação, na igreja ou em qualquer outro lugar, e você começa a sofrer, você começa a sentir aflição, você começa a sentir inquietação, você começa a sentir angústia, você está me entendendo?
Tem gente que fala assim, estou aflito, tem gente que fala, estou sofrendo, tem gente que fala, estou angustiado, tem gente que fala assim, estou sentindo uma coisa estranha. Né? Cada um dá um nome para o sentimento. Não é verdade? Estou nervoso, não sei, estou esquisito. Né? Exatamente. Mas você estou meio esquisito hoje. Desse que nasceu, dá vontade de dizer, né? Mas tudo bem. Essa é outra história. Né? Então, quando você está sofrendo, quando você está aflito, quando você está esquisito, quando você está estranho, sabe, eu estou com uma, pastor, eu estou com uma sensação assim ruim, mas o que está sentindo? Não sei, é estranho, entendeu? Não é? Quando você estiver nessa situação, isso é um recado da sua alma para o seu espírito, que o seu espírito precisa fazer alguma coisa. Você precisa ter uma ação espiritual. Amém? Porque, olha só, qualquer ação que não vem da fé é pecado, sim ou não? Então, toda ação nossa tem que ser uma ação espiritual, tem que ser uma ação de fé. Nós temos que levar cativo o nosso pensamento à palavra do Senhor. Amém? Então, quando eu estou nessa situação, o que a Bíblia diz? Não é? Claro, na Bíblia, você vai achar isso de forma explícita, mas você também vai achar isso de forma implícita. Amém? Você vai... Então, tem alguns aqui que estão explícitos, mas a maioria está implícito. Você vai ter que ler a história, ler o contexto, você vai ter que se colocar naquela situação, e você, como é gente que nem aquela pessoa que está vendo aquilo, você vai conseguir discernir, rapaz, naquele momento eu ficaria desse jeito, eu sentiria isso. Aí você vê a ação espiritual que aquela pessoa teve, certo ou errado, e você consegue ter o discernimento. Olha só, era isso que é uma ação dessa natureza que eu tenho que ter. Então, se você está sofrendo, aflito, esquisito, estranho, né, não sabe o que está acontecendo, não tem uma resposta, não sabe nem um porquê, às vezes, a Bíblia diz que você tem que fazer o quê? Orar. Se alguém, em Tiago 5,13, se algum de vocês está sofrendo, ore. Essa palavra sofrer aqui, que ele usou aqui, fala desse monte de sentimento estranho que a gente não consegue classificar. Angústia, aflição, uma percepção, sabe? Eu estou com uma percepção que parece que uma coisa esquisita, estranha, ruim, que eu não sei o que é que vai acontecer. Quem já passou por isso? Não é? Isso gera um desconforto em você, você não consegue dormir, não consegue se concentrar às vezes, não consegue nem ler uma Bíblia direito. O que você tem que fazer? Você tem que orar. Se você tiver a atitude correta, né, esse sentimento vai ser aliviado, porque você fez aquilo que você deveria ter feito. Deus vai tirar isso de você, às vezes vai te dar uma palavra, às vezes, não sei o que Deus vai fazer, mas eu tenho certeza que você vai passar. Imagina só aqui, meu irmão, imagina só aqui, uma situação ridícula, hipotética aqui. Imagina você sentisse vontade de fazer xixi, mas você não sabe o que é fazer xixi. Aí você tem aquela sensação, rapaz, estou sentindo uma coisa estranha, o que eu tenho que fazer? Né? Rapaz, eu acho que esse lugar aqui, eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Aí não passa. Acho que eu vou tomar água. Aí aumenta. E, né? Até que você descobriu o que você tem que fazer para aliviar aquele sintoma, isso só vai crescer dentro de você. Sim ou não? É uma realidade. Você vê às vezes que tem pessoa que ela está nervosa porque ela está cansada, e ela não discerne que o nervosismo dela é porque ela está cansada, e ela quer fazer um monte de coisa para aliviar o nervosismo, e quanto mais ela faz, mais nervosa ela fica, até que ela... vai dormir, cara, tira uns dias de férias e fica sem fazer nada, olha, vai ver série, sei lá. Aí a pessoa descansa e ela só tem descansado, não é verdade? Quer dizer, ela está com algo dentro dela, mas ela não tem o discernimento para saber o que ela tem que fazer para resolver aquilo. Você está entendendo? Então, né, qualquer sentimento de
de sofrimento, aflição, desconforto, essas coisas aí estranhas, esquisito, estou com um pressentimento, o que você tem que fazer? Orar. Não é? Outra coisa, não é? A indignação, aquilo que, sabe, que te indigna, aquilo que te deixa irritado, aquilo que te deixa inconformado. Sabe aquela indignação que vem por inconformação? Não é? O que esse sentimento mostra dentro de você? Esse sentimento, ele é um indicador para o seu espírito de algo que você deve corrigir. Algo que Deus te deu, talentos e dons para você resolver. Você está me entendendo? Né? Jesus, por exemplo, naquele episódio lá, que ele virou as mesas do templo, em João 2, do 13 ao 17, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, diz assim: então, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façai da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumia. Me diz uma coisa, Jesus, imagina a situação, ele entrou no templo dos judeus, e ele viu uma situação ali que gerou nele assim, ele ficou inconformado com aquilo. Ele ficou irado com aquilo, ficou irritado com aquilo. Rapaz, isso não pode acontecer, cara. Como é que uma coisa dessa acontece, cara? Né? Você acha que ele teve uma reação emocional? Né? Será que a alma dele estava fora do governo, do espírito dele? Ou ele teve uma ação espiritual? O que você acha que ele teve ali? Rapaz, né? Se teve uma reação emocional, ele estava sem o fruto do espírito aí, não estava dizendo que não tinha pecado nele, não é verdade? Né? E teve uma ação. Então ele teve uma ação proposital. Tanto que quando os discípulos dele olharam para ele, viram aquilo, não se envergonharam, não recriminaram, na verdade identificaram nele uma característica profética. Eles disseram, no 17, não é? Lembraram-se os seus discípulos do que estava escrito. Então viram a ação dele e lembraram da palavra de Deus, um cumprimento da profecia. O zelo da tua casa me consumirá. Ele resolveu aquilo, resolveu ou não resolveu? Não é? Tem pessoas que para a gente resolver o problema na vida dela, a gente tem que tratá-la com amor. Tem pessoas que para resolver o problema da vida dela, a gente tem que ignorar ela, que nem Jesus fez com a mulher Sírio-Fenícia, não é verdade? Para que a pessoa se humilhe. Tem pessoas que, sabe, para a gente ajudar ela a mudar de vida, a gente tem que constranger ela. E Jesus constrangeu as pessoas aqui. Você está entendendo? Nós temos que ter o discernimento espiritual. Não é uma ação emocional. Sabe, é um discernimento espiritual. Eu preciso constranger essa pessoa. Cara, eu preciso ignorar essa pessoa. Ela tem que se humilhar. O problema dela é orgulho. O demônio está na filha por causa de orgulho. Então ela tem que se humilhar. Se não humilhar, ela não vai ser liberta. Eu vou até expulsar, o demônio vai embora, porque eu sou Jesus, tenho todo o poder no céu e na terra, mas vai voltar depois. Casa vazia, adornada, volta, fica 7 vezes, pior. Não é o discernimento de Jesus. Ela ficou ignorando, até que teve uma atitude. Entendeu? Isso, na verdade, ele não fez nada para esperar ela ter a atitude que ela precisava. Não é? E todo mundo, os discípulos estavam aflitos, mas na verdade Jesus estava no controle. A mulher desesperada, os discípulos aflitos: Senhor, manda essa mulher embora, já está queimando o nosso filme, ela está falando que o Senhor não faz nada. E Jesus tranquilo, porque ele estava no controle. O espírito dele estava sob o governo das ações dele, não era uma reação. Então, quando eu sinto essas indignações,
Isto é um sinal da minha alma para o meu espírito. Porque, entenda, você não vai se indignar com qualquer coisa. Não é verdade? Você não vai ficar inconformado com qualquer coisa. Tem coisas que eu fico indignado que você não fica. Tem coisas que você fica que eu não fico. Isso quer dizer que eu não dou bola para aquilo que te indigna? Não. Isso quer dizer que eu não tenho uma capacidade espiritual para resolver aquilo. Então, se eu não tenho uma capacidade espiritual para resolver aquilo, por que Deus vai fazer a minha alma me avisar? Só para mim ficar sabendo? Deus agora virou informante? Não, só para te ficar sabendo. Entendeu? Quero te deixar a par das coisas. Você está me entendendo? Não é? Não é, né? Outra coisa, né? Tristeza. Tristeza geralmente é um sinal de que precisamos nos humilhar por algo ou por alguém, ou fazer luto por algo ou alguém que nós perdemos. Né? Então, vamos falar sobre o luto, por exemplo. Lá em Gênesis 37, 34, diz assim, ó, então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto, e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Ele achou que José tinha morrido, e ele fez luto. Não é? Qual a importância do luto? Então, se você ficar triste e você não faz luto, você vai interiorizar a dor da perda, ela vai se tornar cumulativa na sua vida, entendeu? Não é? Vai começar lá no seu espírito, lá que não fez nada, sua alma é psicosomático, você vai ter câncer, você vai ter úlcera, você vai ter problema de pressão, você vai morrer de derrame, um aneurisma, você vai ter um problema, vai se manifestar no corpo isso de alguma forma. Você está entendendo? Isso é uma realidade. Né? O pneuma é o elo perdido da ciência. A ciência chegou no psicossomático, mas né, tem coisas que acontece sentimento, que gera uma doença, mas tem coisas que são coisas espirituais que também geram doença. Lembra do cara cego lá, que os discípulos perguntaram para Jesus? Ele está assim por causa do pecado dele ou do pecado dos pais dele? Né? E pecado é algo espiritual, na verdade. Quebrou uma lei espiritual. Né? Então, se eu não faço luto, se eu não entendo os princípios do luto, eu não vou aprender com a perda. Eu não vou me tornar mais forte com a perda. Eu não vou me tornar melhor com a perda. A Bíblia diz que é melhor estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Então, o luto é muito importante. Então, a pessoa, ela começa a se traumatizar com a perda, ela começa a ter medo de perder. E ela agora, ela começa a agir segundo o medo da perda, porque eu já perdi, porque eu já perdi, porque eu já perdi. Cada coisa que ela perde, ela põe nessa conta. Em vez de se tornar mais forte, mais madura, mais corajosa, mais valente, a cada perda que ela tem se torna mais fraca, se torna mais medrosa, se torna mais insegura, porque ela não entendeu que aquela tristeza deveria conduzir ela a um momento de luto. Né? Nós temos que aprender biblicamente a viver o luto. Agora, assim, gente, 80% das vezes que a palavra tristeza aparece na Bíblia, ela está ligada a uma necessidade de humilhação. Então, a tristeza, se você está triste e não perdeu nada, é porque você precisa se humilhar. Você está me entendendo? Se você não se humilha, essa tristeza, ela vai começar a se interiorizar, e esse sentimento vai começar a fazer parte do seu caráter, vai começar a fazer parte da sua personalidade, e você vai se tornar uma pessoa triste. Só que não gosta de comemorar aniversário, datas importantes, para você todo dia é dia, qualquer dia é dia, não faz diferença. Você está me entendendo? Não é uma pessoa apática, vai ficando desse jeito assim, não é? E se nós não nos humilharmos, o Senhor nunca vai nos dar a condição de resolver situações. Vamos dar exemplo de Neemias. Neemias ficou sabendo de como que estava lá os muros de Jerusalém. Rapaz, ele se entristeceu, não se entristeceu? Não é? Ele, como um bom judeu daquela época, se entrou em um momento de humilhação diante do Senhor.
Ele ficou com vergonha daquela situação, porque aquela cidade representa a glória do Deus dele, ou não é verdade? Sim ou não? E às vezes nós temos coisas acontecendo na igreja que queimam o filme de Jesus. Queima ou não queima? Né? Isso nos entristece. Então o que nós devemos fazer? Devemos nos humilhar por aquela situação. O erro estava em Neemias. É Neemias que pisou na bola e não arrumou o muro. Não, ele ficou com vergonha dos patrícios dele. Então tem horas que a gente tem que se humilhar por aquilo que nós fazemos, que envergonha o Senhor e a igreja. Tem horas que a gente tem que se humilhar por causa da congregação, de alguns indivíduos, para que Deus possa liberar um poder de restauração. Aquilo precisa ser consertado, aquilo precisa ser resolvido. Mas se não tiver alguém que se humilhe, Deus não vai agir. Aí Neemias se humilhou diante do Senhor e Deus começou a prover. Começou ou não começou? Fez o rei prestar atenção em Neemias. Fez o rei perguntar para Neemias o que está acontecendo. Ele responde, mas como eu posso estar feliz se os muros e os portões da cidade do meu Deus estão destruídos, queimados, em ruínas? Rapaz, e Deus levantou aquele rei como provedor, não é verdade? Né? Neemias se arrependeu de não ter pedido mais coisas depois. Foi lá, houve um processo poderoso de restauração, sim ou não? Mas porque ele se humilhou. Né? Nós temos que saber discernir essas coisas. Compaixão, por exemplo, não vamos falar só de coisa ruim, né? Vamos falar de sentimento bom, compaixão, né? Então, compaixão é sinal de algo que Deus te deu capacidade, dons e talentos para você libertar ou curar. Tem coisas na nossa vida de congregação que precisam ser libertas, precisam ser curadas. Nós somos um corpo, somos ou não somos? Somos um organismo espiritual. Nós não somos um ajuntamento de pessoas, uma organização. Nós somos um corpo. A igreja funciona como um corpo. Né? Então, se a gente sente compaixão, quer dizer, é coisa que a gente tem que sarar. O que é compaixão? É poder... Por que a gente cuida do nosso corpo? Porque a gente sente a dor do corpo, então a gente vai lá dar uma atenção especial, não é verdade? Ou não toca, não mexe, está doente. A compaixão é essa capacidade de sentir as doenças e as prisões e as limitações que nós temos como corpo de Cristo, como congregação, como campo. E aí, meu irmão, o que acontece? Aí você vai buscar uma ação espiritual da compaixão. E aí Deus vai liberar poder através da sua vida. Deus, Ele vai prover. Como, pastor? Não sei. Né? O Senhor, Ele é criativo. Sabe, é fácil prever o que o diabo faz. Porque o diabo é que nem o João de Barro. Ele faz coisa legal, mas sempre do mesmo jeito. Deus não. Rapaz, Deus surpreende a gente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu no coração. Né? Você está me entendendo? Aquilo que o homem faz, não tem nada que o homem faça hoje que já não aconteceu antes. Rapaz, mas Deus é tremendo, cara. Deus, Ele é criativo. Deus, Ele supera nossas expectativas. Então, Ele age de formas diferentes, a todo tempo, a todo momento. Ele não quer que a gente se apegue à forma. Ele não quer que a gente se apegue ao modo. Ele quer que a gente se apegue a Ele. Quem se apega à forma e ao modo, mistificou a ação de Deus. A gente se apega a Ele, não à forma, não o modo que as coisas acontecem. Amém? Né? Gênesis 19, 16, vou dar um exemplo aqui. Como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão de Ló, a sua mulher e as suas filhas os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Rapaz, livrou Ló, não é verdade? Né? Quantas coisas, por exemplo, que nós, né, que a gente sente compaixão, e se a gente tem uma ação espiritual, o Senhor não tinha dado um livramento para a gente, mas não deu porque não tivemos.
E não é todo mundo que vai sentir compaixão, concorda comigo? É só quem Deus capacitou com dons e talentos para resolver aquela situação. Né? Porque, às vezes, nós líderes, né? E você tem a sua posição de liderança aí. Cara, as pessoas acham que porque a gente é espiritual, a gente vai sentir tudo, não é verdade? Não. Por quê? Porque a gente não tem dom e talento para tudo. Então, o Senhor não nos faz sensíveis a tudo, simples assim. Nós somos um corpo. Não é verdade? Você tem tato no pé e na mão? Tem, mas é o mesmo? Não, completamente diferente, não é verdade? Né? A percepção da mão, rapaz, é muito mais profunda, não é verdade? É porque eles têm talentos, capacidades diferentes. E nós somos um corpo, amém? Dá glória a Deus aí. Salmo 41, 10. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente para que eu dê aos meus inimigos o que eles merecem. Então, que ele estava doente, né? Livramento, doença, não é? Lucas 3,34, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Não é aquele negócio, manda fogo, queima uma vez, não, é a compaixão por estar prevendo um sofrimento futuro. Agora, qual o resultado de nós não discernirmos isso? Esses sentimentos. Nós não encontramos alívio. Porque não temos a ação correta. Não temos aquele ladrão da caixa d'água, sabe, quando enche muito, né? Não temos. E aí nós começamos a ficar cheios. E nós então inventamos uma gambiarra espiritual, quer dizer, uma gambiarra na nossa alma, para compensar, mas não compensa, só dá um alíviozinho assim, para compensar essa nossa inabilidade espiritual de administrar essas mensagens que a nossa alma manda para o nosso espírito. E nós criamos esse gatilho, essa gambiarra, que eu vou chamar de cultura do desabafo. O que é? Cultura do desabafo. Cara, eu tenho que desabafar. Eu tenho que desabafar. E aí, meu irmão, em vez de nós saímos daquela posição de solução, porque Deus nos colocou nessa posição de solução, e nós entramos na posição de gerar e espalhar insatisfação. Então, vamos dar uma olhada aqui. Digamos a pessoa aqui que está sofrendo e ela não ora. Ela chega numa pessoa que não tem sensibilidade, digamos que chega no pastor Marquinhos, olha, eu estou sentindo uma coisa esquisita aqui na igreja, está estranho, o senhor não acha? Até agora eu não estava achando nada, mas depois ele fala assim, rapaz, não é que é mesmo? Só que, olha só, por que ele não sentiu? Porque Deus não deu sensibilidade a isso para ele. E por que Deus não deu sensibilidade a isso para ele? Porque ele não tem dom nem talento para resolver esse assunto. Isso vai se acumular dentro dele, porque ele não tem como resolver isso. E nós vamos compartilhando. Né? Em vez de fazer o que a gente faz, aquilo começa a nos encher. Em vez de fazer o que Deus quer que a gente faça, a gente não faz, aquilo começa a nos encher. Enche tanto o nosso coração, que sai por onde? Pela nossa boca, da forma errada. Até compaixão, que é um sentimento bom,
não é? Aí você tem compaixão por alguém que está sofrendo. Você percebe o sofrimento dela. Você discerne o sofrimento dela. Não é? Você passa pela pessoa, você olha para ela e você, rapaz, eu senti assim um negócio dessa pessoa. Você está bem? Aí a pessoa fala com você, ela diz o que está passando, diz que está sofrendo. Você está me entendendo? Só que você só pergunta. Você tem uma reação natural. E aí você não faz nada. Só que aquilo vai enchendo o seu coração, aquela compaixão te enche tanto, que começa a gerar uma satisfação dentro de você. Poxa vida, ninguém faz nada nessa igreja. Ninguém percebe o sofrimento dos outros dentro dessa igreja. Ninguém não, você percebeu. Deus te deu essa sensibilidade. Você teve uma atitude para libertar a pessoa daquela condição. Você teve uma ação para curar ela dessa condição que ela vive. Porque se você perguntar para o Espírito Santo, pelo contexto de fé, discernir esse recado, gente, vai ter a solução lá, não vai? Aí você começa a dizer, porque as pessoas da igreja são insensíveis. Ei, eu sou uma parte do corpo, e como uma parte do corpo eu tenho sensibilidade para algumas coisas, mas para outras eu tenho insensibilidade. Você está me entendendo? O olho, ele tem sensibilidades para ondas eletromagnéticas, mas ele tem uma insensibilidade para onda mecânica. O ouvido, ele tem sensibilidade para onda mecânica, mas ele é insensível a ondas eletromagnéticas. Simples. Por quê? Porque o olho vê e o ouvido escuta. Você está me entendendo? Não é? O cotovelo não tem a sensibilidade que a mão tem, graças a Deus. Que senão você ia sofrer muito mais com aquela batidinha de cotovelo que você dá. Não é? Isso vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Aí, nós, sabe, que Deus nos chamou e nos colocou em posições para resolver problema, para ser solução, a gente acaba aumentando o problema, disseminando a insatisfação. É uma compaixão acumulada, é uma tristeza acumulada, é um desconforto acumulado, é um sofrimento acumulado, é uma indignação acumulada. Mas se você sentiu, você tem que fazer alguma coisa. Você está entendendo? É você. Não precisa contar para os outros, não. É para quem fazer? Você, porque você vai contar para aquela pessoa, você sabe se aquela pessoa tem dom e talento para isso? E se não tiver, você deu uma informação para ela, o que ela vai fazer com isso? Além de transbordar. Nada. Aí, muitas vezes, né, nós, que deveríamos ajudar a juntar, nós acabamos espalhando. Porque não sabemos lidar biblicamente com os sentimentos que temos. E aí, achamos que essas coisas não podem acontecer na igreja. A igreja não é daqui, mas a igreja está aqui. Enquanto estiver aqui, nós passaremos por situações na célula, no ministério X, do ministério Y, no ministério Z, na congregação, no campo, na denominação, até que sejamos arrebatados e no ar sejamos revestidos de incorruptibilidade. Se você estiver vivo, você vai levantar o pé do chão, corruptível. Mas quando você chegar lá nas nuvens, você já vai estar revestido de corruptibilidade. Esse dia eu estava aplicando isso para a Lara, ela falou assim, papai, mas Jesus vai dar asa para a gente? Como que a gente vai encontrar nas nuvens? Ele vai me dar uma asa, papai?
Tem uma asa escondida em mim. Eu falei, não, filha, ele com o poder dele vai fazer a gente levitar. Eu falei para ela. Entendeu? Não é? Aí procurei um videozinho de raio trator no YouTube para ela e mostrei. Vai ser mais ou menos assim, filho, ó. Vai vir o poder dele e vai te levar nas nuvens. Você está me entendendo? Amém, gente? Então, eu quero te dar um conselho a partir de hoje. Leia a Bíblia para discernir os sentimentos que os personagens bíblicos tiveram nas diversas situações que eles passaram. E aprenda a atitude espiritual que você tem que ter. Você não precisa falar para os outros. A não ser que o Espírito Santo mande. Tem horas que ele manda você falar, sim ou não? Mas não é, você não vai falar num contexto de desabafo. Oi, amigo, oi, amiga, eu preciso falar. Não é preciso, eu tenho que falar. Porque a gente não fala porque precisa, a gente fala porque tem que falar. Nós temos uma missão, não é verdade? Não é precisar falar é um problema. Ter que falar é uma bênção. Não é? Imagina só você um pregador, você um pastor. Imagina um dia você vir para o culto pregar. E você pensar assim, gente, hoje eu preciso pregar. Cara, que desastre isso, não é verdade? Sim ou não? Você não tem uma palavra de Deus no seu coração. Você não tem um rema. Você vai lá por uma responsabilidade. Cara, eu tenho que pregar hoje. Meu Deus do céu, se eu pudesse hoje eu não pregava. Mas quando Deus te dá algo, aí você fala assim, rapaz, eu preciso pregar. Eu preciso pregar. Eu tenho uma mensagem. Eu tenho algo de Deus. Eu tenho uma direção. Você entende a diferença? É muito diferente. O resultado é diferente para você e para quem te ouve. E isso é fantástico. Amém? Vamos resolver problemas, não espalhá-los. Vamos ajuntar, não espalhar. Vamos trabalhar para manter o nosso bom ânimo com a congregação na qual Deus nos colocou. Amém? Nada acontece por acaso. Nós somos sementes, cada um plantada onde Deus nos colocou. Mas às vezes, quando uma semente não esquece que ela é semente, ela pode pensar, estão querendo me abafar. Mas na verdade, meu filho, estão te enterrando. E tudo que uma semente precisa é ser enterrada. Eles não querem te matar, eles querem que você cresça e floresça. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Oh Espírito de Deus. Senhor, nós confessamos ao Senhor que nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos. Nós não sabemos o que fazer quando sentimos tristeza, quando sentimos sofrimentos, aflições. Não sabemos o que fazer quando sentimos indignação, raiva, quando nos sentimos inconformados, nem quando nos sentimos alegres, ou temos compaixão das pessoas. E isso, Senhor, tem nos levado a atitudes, a ações, que em vez de ajudarmos, segundo a capacidade que o Senhor nos deu, nós acabamos atrapalhando, Senhor. Em vez de ajuntar, nós espalhamos. Em vez de estar ao teu favor, mesmo com boa vontade, como aconteceu com Pedro, nós nos tornamos teus adversários, Senhor, porque ferimos e maculamos a tua igreja, Pai.
Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas, Senhor, o Senhor trouxe essa palavra para nós. E se o Senhor nos deu essa pérola, é porque nós estamos preparados para recebê-la. E nós nos alegramos com esse discernimento, Senhor. Porque cremos que isso é obra do Teu Espírito, para que possamos operar as mudanças necessárias para que o Senhor opere o milagre da transformação em nossas congregações. Senhor, as congregações onde congregamos precisam ser transformadas pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua glória. Porque, Senhor, o crescimento congregacional é de glória em glória. Mas se não soubermos lidar com os sentimentos, nós atrapalharemos aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. E muitas coisas que não entendemos e que não concordamos acontecem para a manifestação da Tua glória. Assim como aquele homem que nasceu cego, que os discípulos perguntaram para ele: Senhor, por que ele nasceu assim? É pecado dele ou dos pais dele? E o Senhor respondeu: não é nenhum dos dois, é para que se manifeste a minha glória. Senhor, meu Deus, quantas coisas acontecem na congregação, e às vezes não é nem por erro ou pecado, mas é para a manifestação da Tua glória. Mas nós não discernimos os sentimentos e não temos a atitude espiritual correta, Senhor, e nos opomos contra aquilo que o Senhor quer fazer, adiando, postergando a manifestação da Tua glória, que nos transformará. Oh Senhor, a partir de hoje desperta em nós essa sensibilidade, que essa Tua palavra gere em nós um discernimento que até então não tínhamos, Senhor, para que juntos nós possamos ser instrumentos da Tua transformação na nossa congregação, Senhor. Enquanto toca esse louvor, ore ao Senhor, faça a sua oração particular com o Senhor. O que Ele falou para você hoje, o que Ele mostrou para você agora, se renda ao Senhor. Discina o que você precisa mudar no seu procedimento. Deus, que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Aleluia! Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Eu de todo o meu coração, eu acredito que um dos motivos que o apóstolo Paulo diz que ele se alegrava também nas fraquezas, nas tribulações, nas tristezas, nas angústias, é porque o espírito dele era treinado para perceber esses sentimentos. E ele sabia o que fazer. E quando nós sabemos o que fazer, o nosso coração se enche de esperança. E aí, essa esperança nos dá capacidade no Senhor de nos alegrar em meio a todas essas situações difíceis. Que nós sabemos, se eu fizer isso, Deus vai agir. E Ele vai resolver a situação. A igreja é dele. Nós somos dele. Amém? Vamos ler as instruções